Olha, apesar dos avanços recentes que permitiram a flexibilização de algumas medidas contra a pandemia, o Estado de São Paulo continua com uma situação muito difícil nessa luta contra a Covid-19. Para falar mais sobre essas ações, também a CPI, que começa amanhã no Senado, está conosco mais uma vez o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. Tudo bem, governador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Olá, tudo bem? Bom dia. Estamos de pé, com saúde já tá bom, né? A É gente verdade. tem torcido para todo mundo estar com saúde. Governador, deixa eu perguntar primeiro sobre a CPI que será instalada amanhã no Senado. Tem muita discussão sobre se o governo federal vai ser ou não vai ser criminalizado, entre aspas, né, as ações criminalizadas, mas também tem a possibilidade de se investigar os repasses federais aos governos. O senhor acha que essa CPI vem no momento certo ou não? Sabe, CPI nunca é uma coisa muito, assim, produtiva do ponto de vista de você ajudar governos, né? Geralmente costuma atrapalhar um pouco, costuma dar problema, porque tensiona, não é todo mundo que está acostumado a ir lá depor, as pessoas ficam tensas, enfim, e por vezes acaba fazendo um show mais para fora do que para resolver o problema, né? Mas de qualquer maneira, enfim, o assunto em si vai demandar, né, necessidade. Você se recorda quantos hospitais de campanha foram montados pelo Brasil e a gente falando, olha, hospital de campanha é uma coisa provisória, você faz, quiseram copiar a China, fizeram os hospitais de campanha que muitos sequer foram usados, com dinheiro público, federal, estadual, mas basicamente do SUS, né? E depois, alguns hospitais, mesmo sem ser usados, depois foram desmontados e aí, quando veio a segunda onda, já não tinha mais hospital. Você não sabe nem como é que vai apurar hoje, como é que foi feito isso, certamente com valores caros, porque montagens provisórias. Eu defendi, na época eu era candidato a prefeito de São Paulo, em especial na capital, que o Bruno Covas usasse o recurso dos hospitais de campanha para poder utilizar nos prédios abandonados de vários hospitais que estavam parados. Teria pelo menos deixado um legado para depois, né, para ficar hospitais reabertos, novas UTIs, enfim. Então, sem contar, né, muitos respiradores que vieram sem a capacidade eletrônica de poder avaliar, muito gasto que foi feito na emergência. Todo mundo sabe como é que funciona, o desespero de quem é prefeito, quem é governador, saiu comprando as coisas sem muita avaliação, e aí comprou muita coisa, não comprei da China, vocês viram os diálogos, comprei da China, comprei não sei da onde, através de não sei quem, você vai ver lá o comércio que foi vendido, o respirador, uma quitanda de vender ovo de galinha, quer dizer, então, claro que se você quiser fazer isso, mas o problema é que, assim, nós precisamos, com urgência, criar uma alternativa financeira para as pessoas poderem sobreviver, sabe? É muito importante as pessoas poderem sobreviver, comer. Eu tenho muita preocupação hoje porque só estamos trabalhando com aqueles R$ 200 lá do governo federal e eu tenho sugerido que os prefeitos e governadores, cada um entrasse com mais 200 para a gente poder formar os 600 que mantinham as pessoas de pé, né? Para poder manter a pessoa de pé, criar uma alternativa, porque o governo federal tem a possibilidade de alongar o perfil da dívida, o governo do estado e município muitas vezes não tem. Mas eles têm que ter criatividade, eles não podem só ficar reclamando, né? Preciso ter uma criatividade. Tenho sugerido a antecipação de impostos, com descontos, evidentemente, né, de IPTU, IPVA e outros impostos, para a gente poder ter um fundo que pudesse servir essas pessoas. Senão, nós vamos cada vez mais empurrar as pessoas para não ter alimentação. E aí, meus amigos, quando a pessoa passa por qualquer tipo de humilhação, mas vê um filho passando fome, ninguém suporta. Então, é preciso ter uma alternativa para as pessoas poderem ter algum dinheiro nesse momento mais duro do país e no caso de São Paulo. Lembro sempre a cada um de vocês que o Brasil ser o centro do Covid no mundo já é uma coisa difícil, enfim. Mas São Paulo ser o centro do Covid do país, nós estamos morrendo em São Paulo mais da metade a mais do que em Minas, por exemplo. Minas tem metade, um pouco menos da metade da nossa população, e nós temos 3 vezes mais mortes que Minas. Então, nós estamos com 50% a mais de mortes em São Paulo. São Paulo é conhecido como locomotiva. Tudo é nosso aqui, tem que ser uma coisa mais potente, porque nós gastamos mais, nós arrecadamos mais, nós temos mais dinheiro. USP, Unicamp, Unesp, Paula Souza, FAPESP, nós investimos muito nisso. Então, nós não aceitamos estarmos nos piores números. Ontem, no Fantástico, eu vi, São Paulo é o 5º colocado em vacinação.
Mas por que São Paulo é o quinto? Nós não temos as mesmas dificuldades que tem no Amazonas, no Pará, no Acre. Sim. Então, a verdade é que São Paulo, o governador não presta atenção, não se dedica a ser governador, com essa mania de querer já ser candidato a presidente, não para um minuto. E aí o governo fica meio acéfalo. Todo dia aquela live com todo mundo falando ali, parece um mestre de cerimônia, né? Que anuncia as coisas, acelera, mas não engata a marcha de São Paulo. Bom, agora a pergunta é de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Pois não, muito bom dia, governador. Nunca a política esteve tão aberta como agora, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer ali na esquina em 2022. Queria perguntar para o senhor sobre essa possibilidade de um nome aí dessa chamada Avenida Central, ou seja, um nome de centro para evitar a polarização ali entre os dois setores, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. É possível? Sempre é possível. Você falou, né, que não existe ainda. O único nome colocado, efetivamente, é o do Ciro, porque o Ciro tem um partido, ele quer ser candidato. Então, eu diria que, como disse a Dora Kramer outro dia, quem tem 6 candidatos não tem nenhum. Né? Quem tem 6 ali na foto, dos 6 juntos, quem tem 6 não tem nenhum. É preciso ter um que lidere todos, né? Naturalmente, com a volta do presidente Lula, acho muito difícil o Lula não ter, em sendo candidato, ele diz que não, mas a gente deduz que sim, né? Que uma vaga não seja dele. Então, a vaga que estão brigando hoje é um eventual agravamento da situação econômica do país e o presidente Bolsonaro deixar de estar na segunda vaga. E aí sim alguém no meio, porque não tem 3 vagas, só tem 2, né? Então, se vier alguém de centro, pode derrotar tanto um lado quanto o outro. Agora, essa posição de centro não é fácil, porque tem muitos nomes, mas o único consistente ali é o Ciro, que já foi candidato algumas vezes. Mas como é que você convence um Dória, né, que é um sujeito difícil de ser convencido, porque, enfim, não tem noção, né, foi prefeito rápido, foi governador rápido, achou que tudo isso era meio simples para ele ser. E hoje, a Marga, aqui em São Paulo, o pessoal chama de governador gangorra. Onde ele vai, as pessoas levantam, porque nenhum político quer ficar perto do Dória, porque atrapalha para a carreira política você estar com o Dória, né? Tamanha animosidade que ele está na população. Ele não anda sozinho nas ruas, enfim, não pode andar. Quem é o outro, né? O rapaz do Leite lá do Rio Grande do Sul, que é um bom nome, mas ainda desconhecido. Mandetta era uma coisa menos conhecida, foi só a história da passagem pelo Ministério. E aí vem aquelas coisas de sempre, Lulu Santos, como é que chama? Luciano Huck, tal, quer dizer, nomes famosos, simpáticos a todo mundo, claro, mas sem nenhuma visão. Eu acho que nesse momento caiu a ficha da população brasileira a necessidade de, na hora de uma turbulência dura, você com 500 passageiros, é melhor pegar um piloto com experiência, né? Alguém que já tenha acostumado a atravessar momentos difíceis. Porque nós pegamos uma catarse coletiva, né? Foram um alinhamento de estrelas, todo mundo praticamente sem nenhuma noção administrativa, nunca tinha sido... O Bolsonaro antes não tinha sido nada do executivo, tinha noção de política, ele se vira na política, tanto que ele recompôs Centrão, enfim, mas ele não tem, administrativamente falando, ele não tinha sido prefeito, secretário de Estado, enfim. O Dória, muito menos, né? O negócio dele era outro, não tinha nada a ver com isso, né? E no caso de São Paulo, que o Bruno ainda tinha alguma experiência, que já tinha sido, a doença impede dele poder estar no governo o tempo todo e praticamente quem está governando também é o vice. E aí caímos num alinhamento dos astros, né? As coisas mais básicas, como, por exemplo, eu passei 2 anos falando para eles limparem os corrimões dos ônibus e dos metrôs, botar gente dentro com álcool gel, que é uma medida simples, mas a grande parte das pessoas se contamina dentro de trem e metrô e de ônibus. Por que não põem as pessoas lá? Levaram 1 ano e tanto para poder fazer isso, né? Então, assim, eles são sempre atrasados, né? São sempre atrasados, porque quem se dispõe a fazer governo, quem quer um dia se candidatar a presidente da República, governador, tem que antecipar situações que evidentemente acontecerão. E você tem que estar preparado para isso. Governador, na sequência, para a gente fechar, a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Governador, bom dia. Aqui no estado de São Paulo, as principais discussões, e acredito eu, o maior motivo, inclusive, da rejeição que o Dória tem sofrido,
é justamente por relação ao fechamento, né? Ao isolamento social. Muitas pessoas dizendo isso aí, a população sofre muito e não sei se resolve ou não. Enfim, qual a sua posição sobre o isolamento? As políticas de isolamento, as medidas, fechar comércio, fechar restaurante, foram necessárias? O senhor teria feito ou não teria feito? Em outubro de 19, eu comprei uma caixa de máscaras antes de começar a pandemia, chegou na minha casa. Minha mulher brincou com meus filhos, teu pai está ficando louco, comprou uma caixa de máscara. É evidente que estava chegando na China, ia chegar na Europa e depois no Brasil. Eles promoveram o maior carnaval do século em São Paulo. Eles não fizeram o que eu pedi, que era fechar Cumbica, quarentena para Cumbica. O Brasil tem essa vantagem, praticamente só se entra estrangeiro no Brasil por um único lugar, que é Cumbica, 1.000 metros quadrados. Não fizeram. Depois tinham que fazer, claro, o fechamento lá no início. E aplicava, então, o controle individual casa a casa, como foi feito em vários países. Os erros de você fechar sem muita noção, é isso que está acontecendo. Você só existe fechamento em algumas atividades, shopping, alguns comércios. Se você for em qualquer cidade de periferia, você vai ver aqui na capital, em qualquer periferia da capital, é tudo aberto. Porque as pessoas não conseguem fazer o que eles querem, porque não há um dinheiro na mão. Se houver um dinheiro, por exemplo, por que não ajudar esses comerciantes fechados agora, assumindo para eles, tirando os impostos? Se você tirar o ICMS da luz e do telefone, já dá um volume importante que podia ser usado para poder pagar, por exemplo, o aluguel. Agora, eles não ajudam os comerciantes, como é que vai viver um dono de buffet? Só na capital nós temos 17 mil transportadores escolares parados, há 2 anos praticamente, porque a escola ainda o pai paga, mas o transporte escolar não vai pagar. Então, são diversas profissões que simplesmente quebraram. E não há uma ajuda, como teve da outra vez, que foi a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada. Nós precisamos criar isso. É tarefa, é obrigação do governador e do prefeito completar esses 250, 300 para chegar em 600, 700 reais, que aí, como nós fizemos ano passado, as pessoas conseguem viver com esse valor, ainda que apertado, mas dá para comer. Agora, se não houver nenhuma saída para nada, a pessoa acaba desesperada, tem que trabalhar. Lembrem-se, vocês todos, que do transporte coletivo aí na capital, por exemplo, em São Paulo, sim, 25% pagam em dinheiro, porque eles trabalham de dia para poder ganhar o dinheirinho e voltar de tarde, de noite. Quer dizer, eles dependem da saída para se alimentar. Eles não têm outra alternativa. Então, nós não vamos inventar, você tem que criar um mecanismo. Eu estou propondo desde o início, antecipem receita, permitam que eu pague meu IPVA de 22, 23, 24, antecipado agora com desconto, e usem esse valor para poder pôr no bolso das pessoas. Lá na frente, o Brasil vai melhorar. Mas nós temos que antecipar nesse instante, né? Eles ficam brigando o tempo todo, entendeu? Não passa segurança para ninguém em relação a essas brigas e, claro, as pessoas não seguem as orientações e ninguém lidera ninguém. É assim que nós estamos. Ex-governador de São Paulo, Márcio França, mais uma vez obrigado pela atenção e gentileza com os ouvintes da Jovem Pan e espectadores também. Um abraço. Um abraço, obrigado.